Efésios, capítulo 5, os versos 15 a 17. Efésios, capítulo 5, dos versos 15 ao 17. Olha só o que diz a palavra de Deus. Peço a você que acompanhe atentamente a leitura. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Vou convidá-lo que repita comigo esse verso 17, vamos ler juntos? Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Esta é a palavra de Deus ao teu coração esta noite, e eu convido você que esteja orando e falando com Deus e pedindo ao Senhor assim: Senhor, vem encher meu coração da presença do teu Espírito Santo, vem manifestar a tua graça em minha vida, vem derramar do teu Espírito no meu coração e no coração de cada pessoa que aqui se encontra hoje. Quem ouve esta mensagem possa ser tocado pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Fale com Deus, clame ao Senhor por tua vida agora. Este é um momento seu e do Senhor. Eu não estou aqui, ninguém está ao teu lado aí, é você e Deus. Você se colocando diante do Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso ouvir tua voz. Eu preciso receber do toque do teu Espírito sobre a minha vida, no nome de Jesus. Por isso, Pai, cremos que o Senhor, que ouve as nossas orações com graça e misericórdia, nos responde. Venha falar ao coração de cada irmão e irmã nesta hora, Deus, a começar de mim mesmo, que o teu Espírito Santo esteja nos quebrantando e nos capacitando a receber a tua palavra. É a nossa oração, meu Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém, igreja? Amém? Aí, ó. Nós vamos, nesta hora, irmãos, meditando na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a pensar sobre estes 3 versos da palavra do Senhor, que trazem para nós aqui algumas advertências, mas não uma advertência com alguém que está, quem sabe, puxando a orelha ou chateado com alguma coisa, mas um alerta para que nós não venhamos tropeçar naquilo que fazemos na nossa caminhada ao longo da nossa vida. E se tem uma coisa que nós podemos dizer quanto aos dias de hoje, é aquilo que o apóstolo Paulo coloca aqui no versículo 16. Quanto aos dias de hoje, ele diz que os dias são o quê? Maus. Mas eu pergunto para você, foi semana passada que ele escreveu isso daqui? Né? Tem pelo menos aí 2000 anos que estas palavras foram escritas. E se está mal hoje, naquela época também estava. Por que, irmãos, que os tempos eram maus para o apóstolo Paulo e os tempos são maus, pelo menos da nossa perspectiva, podemos dizer isso, né? Tempos difíceis, tempos de tanta violência, tempos de tantos desencontros, aquilo que a palavra de Deus já nos fala, que o amor se esfriaria de quase todos, nós temos visto aí de todos os lados, né? E isso parece que cada dia mais se intensificando. Eu não consigo saber propriamente ou poder te afirmar com toda convicção, com toda certeza de que isso tem se agravado ou se nós que estamos vendo isso cada vez mais próximo de nós e por isso temos aquela sensação de que as coisas estão se agravando, né? Eu me lembro que antigamente, antes, por exemplo, das redes sociais, a gente ficava sabendo quando alguém falecia, a gente ficava sabendo assim dos parentes, daqueles amigos mais próximos. Hoje, toda hora chega alguma mensagem, alguém faleceu, teve a doença, um acidente, e isso, aquilo outro. Parece que as coisas estão, né, acontecendo ali muito próximo de nós, e muitas vezes aquilo que está acontecendo, que essa violência
que está no mundo, assim, parece que está tão próxima de nós, mas não é porque o mundo ficou um pouquinho menor a partir do encurtamento das distâncias e da velocidade com que a informação chega até nós. E isso traz ainda mais angústia ao nosso coração. Eu me lembro que quando eu me mudei aqui para esta cidade, alguém chegou para mim e disse assim: olha, essa cidade aqui é muito boa, é muito tranquila. E o problema é que o povo daqui fica assistindo o Datena e acha que aquela violência toda que está lá acontecendo, né, na televisão é como se estivesse ali na esquina acontecendo. Naquela época não havia essa influência das redes sociais. Hoje é como se isso que ele me disse ali tivesse multiplicado o seu potencial de nos deixar angustiados, de nos deixar apreensivos quanto às circunstâncias ao nosso redor. Mas o que eu quero, ao trazer tudo isso aqui, o que eu quero chamar a sua atenção é para o fato de que, independente se fosse lá no tempo do apóstolo Paulo ou nos dias de hoje, a realidade é que os dias nos quais nós vivemos aqui são dias maus. E nós precisamos ter essa perspectiva, ter essa compreensão, para que o nosso coração não esteja fixo ou plantado, enraizado naquilo que é este mundo. Se nós tivermos consciência de que, de fato, os dias são maus, nós almejaremos ou teremos a expectativa de dias melhores. Teremos a esperança de que algo aconteça para que tempos melhores venham sobre a nossa vida. E a história da palavra de Deus, a história da redenção, é exatamente a expectação desse novo tempo, de novos céus e de nova terra, onde eternamente estaremos vivendo em paz na presença de Deus. Mas se o nosso coração não conseguir enxergar a maldade deste mundo, não ao ponto de nos angustiarmos, nos desesperarmos, mas ao ponto de discernirmos aquilo que é esta vida e aquilo que o Senhor promete para nós, nós perderemos a perspectiva, ou perderemos a percepção, a sensibilidade de estarmos sempre numa expectativa daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas, de fato, irmãos, quanto ao tempo em que nós vivemos, tem sido um tempo de algumas características assim muito peculiares. Por exemplo, a competitividade, o consumismo, a relativização da verdade no nosso tempo tem sido algo terrível. Coisas que têm trazido as pessoas, né? Desde pequenos, os meninos já estão competindo entre si, quem tem a melhor roupa, quem ganha mais like, quem beijou mais, e assim por diante. São tempos de muita competição, tempos de muita informação, de consumismo, de tudo quanto há, né? Tempos de muito imediatismo, e isso, de fato, aumenta ou potencializa a angústia no coração humano. Por isso que a palavra de Deus nos traz aqui essas advertências, para que nessa caminhada da vida, nesse andar na direção do próprio Pai, nós não nos percamos pela falta de sabedoria, pela falta de compreensão daquilo que é a vontade de Deus. Por isso, lá no versículo 15, peço a você que volte aí, a palavra de Deus diz assim: vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. O que é o nécio? É o falto de sabedoria. É aquela pessoa que não tem sabedoria. Às vezes ela é até muito inteligente, e inteligência e sabedoria nem sempre estão andando de mãos dadas. A pessoa pode ser muito inteligente, muito capaz, conquistou muita coisa na vida, mas lhe falta às vezes essa percepção ou essa condição da sabedoria. Eu costumo diferenciar essas duas coisas dizendo basicamente o seguinte, que conhecimento, né? A pessoa que é muito inteligente, que tem o conhecimento, é aquela que sabe as coisas. O sábio, ao contrário de simplesmente saber as coisas, é aquele que sabe o que é melhor. Qual a melhor decisão a tomar, qual o melhor caminho a percorrer, este é o sábio.
E às vezes você não precisa ser inteligente para ser sábio. E às vezes você, mesmo sendo inteligente, não consegue ser uma pessoa sábia por falta de percepção daquilo que a palavra de Deus está nos trazendo aqui. Vede prudentemente como andais. Note que a palavra de Deus aqui não está, irmãos, simplesmente nos chamando a olhar para onde nós estamos andando, para onde nós estamos indo, qual a direção. Eu creio em Jesus, eu creio na palavra de Deus, eu tenho a expectativa da volta de Cristo, eu sei que se o Senhor me chamar agora eu estarei lá na presença dele no céu, eu sei tudo isso. Mas não é só isso que a Bíblia está dizendo aqui, não é só isso que Deus está esperando de mim e de você. Ao dizer, vede prudentemente como andais, a Bíblia está dizendo para mim, está dizendo para você assim, não simplesmente olhe para onde você está andando, mas como você está andando. Qual tem sido o teu procedimento ao longo dessa vida? Sabe por quê, irmãos? Porque quem te salvou foi o Senhor Jesus. Quem derramou o sangue lá na cruz foi o Senhor Jesus. Quem perdoou os seus pecados foi o Senhor Jesus. Então, a tua salvação não depende do teu andar. Mas Jesus não quer que simplesmente você confie nisso e diga assim, agora ande de qualquer jeito. Ele está dizendo, cuide do teu andar. Cuide do teu procedimento. Cuide das tuas escolhas. Agora, por que Deus está dizendo isso para mim e para você? Para que eu e você cuidemos das nossas escolhas, do nosso caminhar. É porque é bom para Ele? Você acha que o motivo seria para agradar a Deus, irmãos? Não. Se você andar de marcha ré, se você andar para frente, se você andar com as mãos em vez dos pés, se você viver uma vida toda torta nesse mundo, prejudicado não será Deus. Para Deus isso não vai mudar absolutamente nada. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo grandioso, o Todo-Poderoso, aquele que reina eternamente. Ele vai continuar sendo exatamente aquilo que Ele é. Quem será o prejudicado nessa história? Você mesmo. Então, quando Deus está falando para mim e para você, veja prudentemente, seja cauteloso na sua maneira de lidar com a vida, nas suas escolhas, no teu caminhar, Ele está dizendo isso por minha causa e por tua causa, como um cuidado sobre mim e sobre você. Porque quem será beneficiado, quem será abençoado, quem será protegido e guardado, somos eu e você, se andarmos não segundo a nossa própria cabeça, mas segundo a vontade de Deus. Então, quando a Bíblia está nos advertindo aqui, nos chamando a atenção para olharmos, avaliarmos, pesarmos, fazermos escolhas sábias, é uma bênção, queridos, para mim e para você. É Deus cuidando de mim, é Deus cuidando de você. Agora, a Bíblia está colocando aqui como sendo uma escolha. Você tem duas maneiras de andar. Ou você andará como um sábio, ou você andará como um nécio, alguém sem sabedoria. A consequência virá exatamente sobre você mesmo. As nossas escolhas, né? As nossas ações, elas provocam reações, já diria a física. E isso, irmãos, é uma realidade, isso é uma regra. Aquilo que nós plantamos será exatamente aquilo que nós colheremos, né? Ainda que a misericórdia de Deus haja sobre nós, as consequências das nossas escolhas, dos nossos pecados e dos nossos próprios erros, muitas vezes vão nos trazer dor, vão nos trazer sofrimento, vão nos trazer tristezas que poderiam ser evitadas se eu e você fizéssemos escolhas certas, se eu e você atentássemos para essa palavra e olhássemos prudentemente como tem sido a nossa caminhada. O que o apóstolo está, portanto, sugerindo aqui para mim e para você é que ao longo da tua jornada você possa parar em alguns momentos, dar alguns passos para trás e olhar ao redor e ver, é isso mesmo? É assim mesmo que eu deveria estar andando? São essas escolhas mesmo que eu deveria estar fazendo na minha vida? É o observar, irmãos, é o refletir. A Bíblia não nos chama simplesmente a adorar, a orar, a Bíblia nos chama a sempre meditar,
na palavra de Deus, sempre refletir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Mas ela diz mais, ela dá uma dica aqui de como nós podemos agir de modo sábio. O que diz o versículo 16? Vamos lá, você leia aí novamente. Remindo o tempo, porque, irmãos, porque os dias são maus. Remir. Essa palavra remissão, ela tem alguns significados interessantíssimos, alguns significados bem próprios, e elas têm a ver com o pagar um preço. Quando você está remindo uma dívida, quando você está remindo uma pessoa, você está, na verdade, se dispondo a pagar um preço necessário para que essa pessoa fique livre, para que uma dívida seja perdoada. E remir o tempo aqui, irmãos, seria propriamente nós aproveitarmos o tempo ou nos empenharmos ao ponto de que cada momento da nossa vida seja de fato valioso, seja de fato importante. Porque gastar tempo é uma coisa facílima. Eu acho que gastar tempo é mais fácil do que gastar dinheiro. E olha que gastar dinheiro é um negócio facílimo, não é? Difícil é ganhar. Difícil é você conseguir. E com o tempo é pior ainda. Porque se com dinheiro é difícil ganhar dinheiro e é fácil gastar, com o tempo é fácil você gastar, mas você não tem como conseguir mais tempo. O tempo está escoando, o tempo está passando, o tempo não para, já diria o poeta. E, à medida que ele vai passando, aquela sensação de, como diz o poeta, que escorre pelas mãos, o remir o tempo significa exatamente você agir e se comportar ou fazer escolhas que, de fato, vão fazer daquele tempo que você experimentou, daquele tempo que você vivenciou, algo valioso. Você pagou o preço daquele tempo. Você se empenhou naquele momento. Você não simplesmente deixou o tempo passar. Você não simplesmente gastou o seu tempo, mas você fez dele algo proveitoso, você fez dele algo abençoador, não é? E o tempo, irmãos, ele é interessante porque, de fato, quando nós pensamos no tempo, o tempo poderia ser exatamente a aceleração do castigo do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é exatamente o quê? A morte. A morte é o peso do pecado. Por causa do pecado, o ser humano passou a experimentar algo para o qual Deus não o havia criado, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade, diz lá o sábio em Eclesiastes. Mas o tempo, a partir do momento que o homem pecou, o homem entrou, vamos dizer assim, num sistema no qual o tempo começou a se perder. Alguém já disse que o primeiro dia da nossa vida é também o primeiro dia da nossa morte. Nós não estamos ficando cada dia mais novos, nós estamos cada dia envelhecendo. Remir o tempo, portanto, é ter consciência de que ele é um bem valioso e de que ele, ao mesmo tempo, irmãos, é uma denúncia de que nós estamos, ou nós poderemos estar nos afastando de Deus ou perdendo oportunidades de nos aproximar com o Senhor. Todo tempo na presença de Deus não é tempo perdido. O salmista, ele diz, um dia nos teus átrios valem mais que 1000. Por quê? Porque mais vale estar na porta da casa de Deus do que passar o meu tempo nas tendas da perversidade. É isso que a Bíblia está dizendo quanto ao remir o tempo. É aproveitar para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E por último, a palavra do Senhor diz assim, versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é
a vontade de Deus. O que mais me chama a atenção aqui, irmãos, é o fato de que Deus não está aqui nos mandando cumprir a vontade de Deus aqui. Não estou dizendo que Ele não quer que você cumpra a vontade dEle, não é isso. Mas o que o texto aqui está dizendo, esse texto em especial aqui está falando, não é que você está obrigado a cumprir a vontade de Deus, mas que você precisa compreender qual é essa vontade de Deus. Se você vai cumpri-la ou não, é uma outra etapa, é uma outra questão. Mas você precisa compreender essa vontade. E é essa a reflexão que a Bíblia está trazendo para mim e para você. Que viver não é simplesmente passar um dia após o outro. Viver não é simplesmente fazer aquilo que as urgências estão te cobrando. Muitas pessoas deixam de serem protagonistas do seu próprio tempo e começam a se tornar ali, vamos dizer assim, bombeiros do seu tempo, né? Só está ali apagando os incêndios, só está ali resolvendo aquilo que é urgente, aquilo que está emergente, e não tem uma perspectiva, um domínio, um cuidado. O que é que Deus quer de fato da minha vida? Qual a vontade do Senhor? Outra questão importante que está embutida aqui nesse versículo da palavra de Deus, é que ele nos mostra que o que Deus espera de mim, o que Deus espera de você, não é que simplesmente cumpramos ali uma lista de regras. Tem muitas igrejas evangélicas e muitos crentes que fazem questão que os seus pastores sejam ali quase como policiais espirituais, que fica vigiando, você pode namorar com esse, não pode namorar com aquele, você tá fazendo isso errado lá no teu trabalho. Gente, isso daí não é função da igreja. Isso aí é função de uma mente que compreende qual que é a vontade de Deus. Não é o pastor que tem que dizer para você o que é certo, o que é errado. Não é simplesmente você achar uma lista de coisas que estão aqui na Bíblia e dizer, isso pode, isso não pode. O que a Bíblia está te chamando aqui a fazer é avaliar em cada circunstância, em cada decisão, em cada questão da minha própria vida espiritual, qual é a vontade de Deus? Aquele livro famosíssimo, lindo, né? Em teus passos, nessa hora aqui, o que faria Jesus? Essa é a pergunta. Essa é a questão que precisa ser colocada momento após momento. Todas as vezes que você fizer isso na sua vida, você estará remindo o tempo. Todas as vezes que você estiver remindo o tempo, você não estará agindo como nécio, mas como sábio. Ou seja, olhando de trás para frente aquilo que nós lemos, esse é o caminho. Eu compreendo qual é a vontade de Deus, eu faço as minhas escolhas baseado naquilo que é a vontade de Deus, e isso me permite aproveitar ou remir o tempo. E uma vez que eu estou remindo, aproveitando o meu tempo, que é curto, que se esvai a cada dia, de uma maneira proveitosa, abençoada, eu estou agindo ou estou me comportando como alguém que é sábio e não como alguém que é insensato, alguém que não tem a percepção daquilo que de fato vale a pena. Então, irmãos, a palavra do Senhor está aqui nos convidando hoje a parar um pouco. Pare, medite, tenha um tempo lá no teu quarto, no teu recôndito, às vezes até na tua cama, em que você se esqueça de tudo mais que está ao teu redor, em que você desacelere, que você pare e pense, o que tem sido a minha vida? Como têm sido as minhas escolhas? De que maneira eu tenho andado? É o que o apóstolo está falando, veja como você está andando, analise, reflita, o que eu tenho feito da minha própria vida. E não importa se você está começando a vida, não importa quantos anos você tem, é tempo de refletir. E se necessário for, mudar a direção.
Se necessário for, voltar atrás. Se necessário for, pedir perdão. Se necessário for, reconciliar-se com quem quer que seja. Esse é o desafio que a palavra de Deus traz a mim e a você hoje. Reflita, veja, analise. Os dias são maus? São. Os dias vão ficar cada vez mais perigosos, intensos? Provavelmente. Não há muita perspectiva, até porque a profecia da palavra de Deus é que o amor se esfriaria de quase todos. E o mundo com muito amor já não é fácil, irmãos. Imagina um mundo sem amor. Imagina esse mundo completamente seco de amor. Então, é hora de nós fazermos as nossas escolhas. É hora de nós tomarmos as nossas decisões, de avaliarmos os nossos próprios caminhos. Depois, lá no final, não vai adiantar você dizer assim: ah, Deus, mas é porque o tempo que eu estava vivendo era um tempo muito difícil. Ah, Deus, mas porque a sociedade me influenciou dessa ou daquela outra forma. Ah, porque meus amigos viviam desse jeito e eu achava que era assim. Não vai. Não são aquilo que não é aquilo que os outros estão fazendo. É o caminho que você está tomando. É esse que precisa ser pensado. É esse que precisa ser avaliado a partir de agora. Se não tem sido até então, que seja a partir de agora. Que seja essa a tua perspectiva a partir deste momento, no nome de Jesus. Quero orar com você. Você vai ter a oportunidade de se colocar diante de Deus mais uma vez, dizendo assim: meu Deus, se você não sabe nem como perguntar para o Senhor, pergunte assim: meu Deus, o que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito? Pense nisso. Coloque-se assim diante do Senhor. Ele te ouve. Ele está atento a você. Ele te convida à reflexão. E eu creio que nesta hora, o Espírito Santo do Senhor vai trazer respostas ao teu coração. Vai trazer posturas e decisões que serão abençoadoras na tua vida, no nome de Jesus.